aqui junto com a gente nesse podcast. E hoje, aqui na nossa poltrona, eu tenho o prazer de trazer um grande amigo aqui, um pastor da nossa cidade, o pastor Georgino Chaves. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Pastor Daniel, que alegria, prazer estar aqui com vocês e uma experiência maravilhosa poder falar aqui para não só para os irmãos da IBA, mas sei que esse podcast vai chegar em muitos lugares e um prazer imenso estar com vocês aqui. Para você que não conhece o pastor Georgino é pastor sênior da Igreja Batista Deus Provedor, aqui na cidade de Campinas, e é diretor acadêmico do Seminário Teológico Batista Independente de Campinas, STBI Campinas. Ele é bacharel em tecnologia e graduado em pedagogia com licenciatura plena. Possui pós-graduação em psicologia e aconselhamento pastoral e em liderança e gestão de pessoas. E atua há mais de 20 anos no Ministério Pastoral e é reconhecido por sua ênfase na presença de Deus, formação de líderes e excelência ministerial. E hoje ele está aqui para falar um pouquinho com a gente justamente sobre esse trabalho muito bom, muito saudável e crescente que está sendo feito lá no STBI, no Seminário Batista Independente. Vamos lá, só na descrição aí, eu acho que eu caminhei para você, bacharel em tecnologia, bacharel em teologia. Em teologia. Tecnologia, mas é teologia. É teologia. Vai achar diferente. Pois é, o que é que tem a ver? É diferenciado, é diferenciado. Eu não sou um cara tão tecnológico assim. Sim, bacharel em teologia pelo nosso seminário. E vamos lá, para mim é uma alegria poder compartilhar aqui no STBI. Formei no STBI e fiz a chamada convalidação também, mesmo sem a necessidade, pois tinha feito a formação em pedagogia, licenciado em pedagogia, mas não quer demais, né? Estudar e aprender e certificar é sempre importante na trajetória. Depois fiz pós-graduação em psicologia e aconselhamento, pois vimos a necessidade e a importância, né, que a nossa trajetória é essa, de aconselhar pessoas, e amo fazer isso. Eu acho que a essência do ministério pastoral está muito relacionada ao aconselhamento, por isso procurei me aprofundar melhor e conhecer melhor sobre aconselhamento, depois de liderança e gestão de pessoas, porque também faz parte total, né, do ministério pastoral, que é trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, aconselhar e direcionar as pessoas. Então, essa é a nossa formação e aquilo que procuramos nos especializar nessa área. Quantos anos você está como diretor do seminário? Exatamente no mês de março agora de 2026, completo 7 anos. 7 anos. A princípio seria só para um ano, né, como diretor interino, devido às minhas atividades com a igreja, por pastorear a igreja, ser pastor tempo integral. A ideia era que eu fosse para dar um suporte ao STBI no período de um ano ali no máximo, mas as coisas foram acontecendo, graças a Deus, e já vamos completar 7 anos. 7 anos. E como que foi essa sua trajetória? Como que chegou a proposta em você, né, para ser diretor do seminário? E como que foi essa transição, essa jornada para você? Legal. Na verdade, assim, eu me formei em 2005 no seminário, né? Estudei 4 anos ali no seminário, morando e estudando no seminário internato. Saí da cidade de Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo Baiano. Podemos falar um pouco mais sobre isso já. E vim para o seminário. Após a formatura, assumi a igreja, só que nunca me desliguei totalmente do seminário. Então, eu estava sempre ali, sendo convidado para lecionar algumas matérias, dava aulas nas matérias, embora fiz parte da diretoria executiva do seminário, que é aquela diretoria que tem o presidente, vice-presidente, segundo vice, tesoureiro, que não tem remuneração, mas é uma diretoria executiva. Fiquei um período como secretário, depois como vice-presidente por um período, e fui passando o tempo. Naquela ocasião eu não estava nenhuma diretoria, em 2019, março de 2019. Para mim foi uma grande surpresa quando o presidente da ocasião me convidou para ser diretor acadêmico, ou seja, responsável pela estrutura do seminário, pela professores, alunos e assim por diante. Então, mandaram uma mensagem e o que é interessante, eu estava indo para uma chácara orar com um grupo de pastores naquele dia, era uma terça-feira,
E quando eu recebi o áudio, primeira impressão ali foi aquele susto do convite, que a diretoria se reuniu, meu nome era unânime para assumir o cargo. Conversei com minha esposa e fui para essa chácara orar, ali perto de Jaguariúna, e orei, mas senti muita alegria, muita paz no meu coração no período que eu estava orando com os pastores ali, e dei a resposta que estava em oração, e no final de semana nós conversaríamos, e aí dei uma resposta positiva e já começamos a trabalhar, a desenvolver ali no seminário. Mas então eu tive minha vida ali desde 2002, né, como aluno, depois como professor e agora há quase 7 anos como diretor acadêmico. Então essa é a minha trajetória ali relacionada ao STBI Campinas. E qual tem sido a trajetória do seminário, do STBI? Tá. O STBI, já há 58 anos de existência, que o foco do seminário sempre foi formar pastores e líderes para servir ao reino. Então, sempre foi o grande objetivo do seminário, e temos hoje missionários espalhados pelo mundo afora. Em diversas nações aí, temos missionários que foram formados no nosso seminário. E pastores de Campinas, Batista Independente, pastores de várias denominações que estudaram ali, formaram o nosso seminário, inclusive pastor Rafael, pastor da IBA, né? E também temos muitos alunos hoje do nosso seminário também aqui na IBA, e diversas igrejas aqui de Campinas, região, fora de Campinas. Hoje, devido à nossa plataforma, graças a Deus, nós implantamos, né, a nossa plataforma EAD, e com isso conseguimos alcançar alunos, posso dizer hoje, de todos os estados do Brasil. Tem pelo menos um estado do Brasil tem pelo menos um aluno estudando dentro da nossa plataforma. E o nosso desafio sempre foi manter a qualidade, mesmo sendo online, mesmo sendo na modalidade EAD, mas que mantivéssemos a qualidade que nós temos aqui no presencial, né? Esse é o grande desafio. E temos pastores realmente comprometidos, pastores, professores comprometidos com a palavra, homens muito capacitados realmente, com boa formação para poder instruir os nossos alunos ali. E às vezes a pessoa está ouvindo tudo isso que você está falando e pensando, não tem nada a ver comigo. É só para pastor, é só para líder. Eu não sou pastor, eu não sou líder, então não é para mim. Mas é muito pelo contrário, né? O estudo bíblico e o aprofundamento bíblico, ele é algo geral, ele é para todo aquele que crê. Né? Não necessariamente, às vezes, um seminário completo, mas o aprofundamento bíblico, ele é universal, ele é para todos que acreditam em Jesus. Você acredita em Jesus, você precisa começar a se aprofundar nele, você precisa conhecer mais dele. Né? A salvação, ela vem por crer em Cristo, e crer em Cristo é amá-lo, conhecê-lo, se aprofundar nele. Por que alguém que está escutando a gente agora poderia se interessar mais? Qual que é o valor do estudo bíblico hoje? Vamos lá. Olha, valor do estudo bíblico. Mas é uma palavra de Paulo, né, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo vai falar com o seu discípulo que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, Paulo fala isso para o seu discípulo, que era pastor Timóteo, e orientando, instruindo. E quando eu olho para esse texto, né, de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, eu percebo a importância do ensino bíblico, né, que ela é útil para todo crente, seja ele que tem uma vocação, né, eu vou procurar me aprofundar porque eu descobri que eu tenho uma vocação pastoral, tenho um ministério, agora eu vou me aprofundar. Não, isso na verdade é um engano. O estudo bíblico, o aprofundamento tem que ser para todo cristão, porque senão vai ser só emoção. Porque se a gente não ter base, a nossa fé ela não ter base,
vamos ficar na emoção, e aí somos levados por qualquer vento de doutrina, somos levados pela emoção. Todavia, porém, entendo a importância disso, de nos emocionarmos, porque servir a Deus, de fato, é emocionante, é maravilhoso, e choramos, nos emocionamos, mas tudo isso precisa ter esse equilíbrio, que é realmente o conteúdo, o conhecimento das Sagradas Escrituras, né? O se aprofundar. O seminário é este lugar aonde, talvez, que aquele que quer ir um pouco além, que quer um pouco mais, que quer, de repente, liderar em um ministério, que quer ser pastor. Eu até entendo que, para eu ser pastor, preciso, essa pergunta sempre soa, que eu preciso ter um seminário para ser pastor. Olha, quem dá o chamado é Deus, quem nos chama é Deus, a nossa vocação vem do Senhor. Então Deus já nos escolheu, já nos vocacionou, então temos o chamado, somos pastores em Deus, vamos dizer essa frase. Mas eu, particularmente, acredito que todo pastor precisa, sim, se preparar teologicamente. Se eu quero instruir, eu quero ensinar, eu preciso ter um preparo teológico. Agora, mas na essência dessa pergunta, né, sobre a importância do estudo bíblico. Então, porque o estudo bíblico não se trata somente de decorar versículos, não se trata somente de vou estudar a Bíblia para conhecer a questão geográfica ali, porque quando você se aprofunda, é claro, você começa a entender melhor a história, por exemplo, a história de Israel, né, um pouco do hebraico, do grego, essas questões, tudo isso é muito importante, mas o estudo bíblico, o se aprofundar nas Sagradas Escrituras, faz com que você realmente tenha a sua fé firmada, tenha a base, não seja levado, como eu disse, somente por emoções, mas saiba de fato quem é Deus. E nessa dedicação em se aprofundar, em conhecer e buscar embasar a sua fé, aí nós começamos a conhecer melhor Deus. E quando conhecemos melhor Deus, obviamente, nos apaixonamos por Ele, pela palavra, queremos viver a palavra e passamos a viver aquilo o que o Senhor espera de todo cristão, ter a sua comunhão com Ele, porque como que nós podemos ter comunhão com alguém, caminhar sem conhecer a pessoa? E qual é a melhor forma de conhecer a Deus se não for através da sua palavra, das Sagradas Escrituras? Não tem melhor forma se você não procurar mergulhar na palavra de Deus. Então, todo crente, todo cristão, ele precisa realmente buscar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que, de fato, seremos verdadeiros discípulos, né? Se conhecemos a palavra, se conhecemos as Sagradas Escrituras. Essa é a melhor forma, se permanecermos nela. Então, esse é ser discípulo, é ser cristão. Jesus muitas vezes vincula, inclusive todas as vezes vincula, a salvação, a vida eterna do porvir e a vida cristã do agora, ele vincula no conhecimento de Jesus. Então, quanto mais você conhece de Cristo, mais você conhece da nova vida que ele gera. Então, a vida eterna e a vida cristã hoje, que vai levar a vida eterna da eternidade, ela é toda vinculada no conhecimento de Cristo. Você conhecer a Cristo, porque Ele é a palavra revelada. Ele é a revelação suprema. Ele é um relacionamento com Ele. Né? E conhecer a Bíblia é se relacionar com Cristo. É conhecer mais a Cristo. E a gente estava falando um pouco sobre excelência. A gente estava comentando que o pessoal não gosta de vir na igreja sem tomar banho. Sim, sim. Né? Porque nos cultos de semana o pessoal sai direto do serviço, mas eles não gostam de vir direto para a igreja. Eles querem passar em casa, eles querem, quem pode, né? Quer passar em casa rapidinho, tomar um banho, trocar de roupa e vir para a igreja mais perfumado, mais arrumado. Só que isso não é Deus não quer uma excelência só de aparência, né? Só na roupa. Também, vista a sua melhor roupa para vir na igreja. Venha com o seu melhor perfume, venha com a sua melhor roupa. Mas não só isso, Deus quer uma excelência de relacionamento, Ele quer ter um relacionamento bom, né? Quer ter um relacionamento bom. E como podemos ter esse relacionamento bom se não conhecemos, não sabemos qual é a sua vontade? O que Deus quer? O que Deus espera de mim? Eu entreguei a minha vida para Jesus, agora estou trilhando,
né, essa trajetória, essa caminhada cristã, e o que o meu Senhor espera de mim, né? Que eu conheça, que eu me aproxime. A Bíblia diz: conhecer a verdade vos libertará. Reconhecendo a palavra é quando você conhece as Escrituras, você começa a perceber: olha, aquilo que eu fazia antes, eu não posso fazer mais. O que eu fazia de errado, eu fazia por não conhecer as Escrituras. Eu não sabia que isso era errado. E qual a melhor forma disso? É lendo as Escrituras, é ensinando, me aprofundando na palavra de Deus. Então, e quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. É o Logos de Deus, é aquele que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então é esse Jesus que nós precisamos conhecer, e conhecendo a palavra, conhecemos a Jesus, né? E conhecendo a Jesus, conhecemos a palavra, nos aprofundamos. Basicamente é isso. Então, qual é a importância de conhecer as Escrituras? Qual é a importância do estudo bíblico? É total. Para a vida cristã não tem outro caminho, não tem outra forma. E o texto que eu li da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, nos disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas o que me chama a atenção é que fala sobre que ela é apta para ensinar, para corrigir, para instruir e preparar. Então, quando nós conhecemos as Escrituras, nós logo estamos aprendendo, estamos sendo corrigidos, instruídos por Deus. Então, isso todo crente precisa. E ninguém nasce pronto, né? Somente aqueles... Eu não vim de um berço evangélico. Eu aceitei a Jesus com 19 anos. Hoje tenho 45 anos. Então, aceitei a Jesus, cheguei, como que serve a Deus? Então, eu lembro do culto de jovens, acabou o culto de jovens, eu fui para a praça com os jovens, e sentou um jovem do meu lado, ele disse: e aí, qual é o dom que você está buscando? Eu falei: como assim, qual o dom? E como que é isso? Como é que você não está buscando nenhum dom, isso com 2 meses de crente? Eu disse: não. Ele falou: você precisa buscar os dons. Eu falei: como que faz? Ele falou: você ora assim, 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 tem que orar. Aí eu falei: tá bom, vou começar a buscar. E aí, qual é o dom? Basicamente, lá eu falava: eu quero falar em línguas, né? E eu quero pregar. Isso eu lembro bem, que essa foi a minha oração. Deus, eu quero pregar o dom da palavra e eu quero falar línguas. E depois que eu comecei a orar por isso, aí eu vi um jovem que depois foi o mesmo que veio para o seminário comigo, o pastor Robson, e ele pregava, e eu olhava para ele, da minha idade, e eu comecei a chorar. Eu falei: eu jamais vou conseguir pregar. Falar na frente, me sentia muito tímido, né? E olhava assim, eu falei: eu jamais vou conseguir fazer isso, pregar com essa eloquência e tal. E começava a orar, e fiz campanha de oração, de madrugada, acordava 2 horas da manhã, eu tinha um despertador, que aquele despertador, você não conhece com certeza, você não era nascido nessa época, fazia um barulho, aquele barulhão, você acordava com o coração na boca já, e aí, claro, você jogava no chão e ia orar. Hoje em dia você coloca no celular: Santo Espírito, já acorda na benção, na vibe ali da oração e tal. Naquela época, então fiz uma campanha de oração pedindo a Deus e nada de acontecer. Aí uma irmã da igreja me deu um livro. Georgino, lê esse livro. E no livro conta a experiência de uma família de uma determinada religião, que servia integralmente aquela religião. E um dia ela recebe uma visita de uma família de crente na casa dela. E aqueles crentes, era no Nordeste, fala da cidade lá do Nordeste, e aqueles crentes batem na porta, perguntou se podia falar de Jesus, se convidou para entrar, eles entraram, começaram a falar de Jesus, só que estava prolongando a conversa e a família queria que os crentes fossem embora. E aí a mãe crente disse assim: podemos fazer uma oração? Disse: pode, para orar e ir embora já. E eu lendo o livro, de repente, na leitura, na hora da oração, aquela família de crente começa a falar em línguas estranhas na casa. Só que
começou, a atmosfera mudou enquanto eles oravam ali naquela casa. Houve uma experiência, aquela família não crente dispersou, os crentes foram embora, e aquela mãe subiu as escadas, foi para o quarto, e lá ela orou e disse: Deus, eu senti algo diferente ali, mas eu tenho a minha religião. Será que eu estou errado e eles estão certos? Se eu estou errada, que eu fale a mesma língua que eles falaram. E aí diz que ela começou a falar línguas e tal, e a atmosfera mudou no quarto que ela estava, e ela ficou muito impactada, desceu, falou com a família: até hoje nós estávamos errados. Nós vamos procurar a primeira igreja evangélica, nós vamos passar a servir a Deus assim, assim, assim. E foram para a igreja. Quando eu li aquele livro, eu fechei o livro e eu fiquei chateado com Deus. Eu fiquei chateado porque eu já fazia 2 meses que eu estava orando, pedindo aquela experiência com Deus e nada aconteceu. E aquela mulher fez uma única oração e pronto, ótimo, aconteceu. Eu falei: mas Deus, eu orei 2 meses e nada. E ela... E, cara, continuei, só que a vontade de Deus, né, não é como eu quero, não é, eu não mudo a Deus. Essa que é a grande questão. O que nós precisamos é continuar dando sequência a isso, a buscar, a ter intimidade com Deus, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, é sobre a presença, sobre Deus. E aí eu comecei a orar e tive uma grande experiência com Deus num culto de jovens, semanas depois de ter lido esse livro, uma grande experiência com Deus, e ali falei em línguas, e tive aquela experiência de ser cheio do Espírito Santo, fantástica, e até hoje continuo apaixonado e continuo no primeiro amor. Cada dia que passa eu estou mais apaixonado por Jesus. Então, essa experiência de querer a Deus, de buscar a Deus, quando eu falo com os jovens, falo com os seminaristas lá, eu estou sempre falando: gente, conhecimento ele é importantíssimo, é o que dá base à sua fé. Mas a importância de você ter a balança equilibrada. O grande problema, os absurdos que nós vemos por aí, é pela falta de equilíbrio. Então, alguns vão se jogar, vão se lançar, vão estudar bastante, e aí querem conhecer mais de Deus, estudam, se preparam, isso é maravilhoso. Mas esqueceram de algo, a balança se tornou desequilibrada, porque não estão orando mais, não jejuam mais, não buscam a Deus com intensidade, e a balança virou matéria. Então é só matéria de estudo, de conhecimento, não de relacionamento. Então, se eu mantenho esse equilíbrio do conhecer a Deus através das Escrituras, de estudar, mas de orar, de falar com Deus, de ouvir a Deus, onde eu sou trabalhado, onde eu sou moldado, onde Deus mostra os meus defeitos, onde Deus me dá direcionamento. Então, a importância desse equilíbrio. Hoje, nós lutamos muito para manter os nossos jovens nos nossos cultos, nas nossas igrejas, e buscamos atividades gerais, tantas coisas, e tem muita coisa boa para se fazer, para aplicar, para que os jovens permaneçam nos cultos. Mas nada é tão importante quanto levar os nossos jovens a ter experiências com Deus. Porque no dia da adversidade, ele não vai lembrar do culto que teve a fumaça. Todavia, eu estou aqui falando que eu sou totalmente a favor da fumaça no culto. Eu gosto de algumas coisas doidas assim no culto de jovens. É para jovem. Mas eles não vão lembrar da fumaça, não vão lembrar da iluminação no dia da adversidade, no dia que eles passarem por situações adversas na sua trajetória. Eles vão lembrar daquilo que Deus fez lá no secreto, no íntimo, das experiências com Deus. Então, o nosso grande desafio como pastores, como líderes, é sempre levar os nossos jovens a ter experiências com Deus. Eu falo jovem, que nós entendemos a força do jovem hoje, né? Mas a igreja como um todo, viver experiências com Deus, buscar isso em Deus. É maravilhoso. O próprio ministério de Jesus tinha esse equilíbrio de forma perfeita. Jesus não só pregava e não só fazia sinais. Era palavra e poder. Os dois. Não era só um. Hoje eu vejo tanto jovens quanto igrejas como um todo querendo viver só um. Igrejas que querem só a palavra, querem pregar a palavra, mas não querem que a palavra se torne poder. Que o evangelho seja o poder de Deus. Né? Como Paulo escreve. Para aqueles que creem, esse evangelho que é loucura é poder. Então a palavra, ela traz o poder. Então tem pessoas que só querem a palavra como matéria. Elas querem estudar Deus, entender as flexões verbais do grego e o que isso quer dizer, mas não querem conseguir aplicar essa palavra na vida delas de forma viva. Elas querem uma palavra morta. Mas também tem outro extremo, pessoas que esquecem da palavra e todo misticismo vale. Porque existe um mundo espiritual.
E ele é tanto de Deus, quanto manifestações que não são de Deus. Uhum. E o que cerca tudo isso? A palavra. A palavra é a prova dos 9, né? Nem ensinam mais isso na escola. Mas a palavra é a prova dos 9. Ela é a medida ideal. Nós sabemos pela palavra se aquele poder é de Deus. Nós sabemos, tudo isso vem pela palavra. Então, o que você falou mesmo, é essa balança. Os jovens às vezes querem viver só poder, mas sem palavra eles não vão saber discernir. Mas querem viver só palavra, mas sem poder essa palavra vai ser morta. Tem que Exatamente. aprender com Jesus. É a junção ideal. A junção ideal. O equilíbrio, né, do conhecer as escrituras e poder viver essa escritura de forma poderosa, né? Ter experiências com Deus realmente e aquilo que Jesus nos ensinou, né? Na prática mesmo. Estava lá ensinando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, dando oportunidade dos discípulos. Lá em Lucas capítulo de número 10, quando Jesus envia lá os 70 aí em casa e a ideia ali é que eles fossem e anunciassem que é chegado o reino de Deus. Vai, anuncie, fala o reino de Deus, cura os enfermos, e esses discípulos vão nessa pegada, é fantástico, né? Eles voltam muito felizes. Mestre, oramos e foi feito, aconteceu. Foi feito a gente conforme. A gente curou em nome do Senhor, deu certo. Deu certo. Eles voltam muito empolgados. Maravilhados, né? E claro, e ali, Jesus é muito pedagógico, né? Quando eu olho para Jesus, de fato, é um mestre por excelência. Jesus é um mestre por excelência. Porque Jesus fez, agora disse, quero que vocês vão. Vou ficar aqui, podem ir. Jesus os enviou. Jesus não foi com eles. E quando eu leio o texto bíblico, eu sempre digo isso na minha igreja, né? Quando eu leio o texto bíblico, eu gosto eu entro no texto, se está enviando 70, eu sou lá o 71. Está enviando 71, então eu vou junto, mas eu fico olhando para trás, observando Jesus. O que está fazendo lá? O que está pensando ali? Jesus ficou lá e enviou os 70. Então eles começaram a olhar, a orar, e o enfermo curado, demônio saindo, aquela coisa maravilhosa, impactados, e voltam maravilhados. Eu disse, olha, não se alegrem por isso. Então, engraçado que sempre tem mais em Deus, sempre tem mais em Jesus. Foi bom tudo isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito, né, no livro da vida. Então, isso que é fantástico em Jesus, né? Está sempre nos surpreendendo, sempre nos mostrando que tem algo mais. Vocês foram, vocês ensinaram, vocês falaram sobre que a missão era falar que é chegado o reino de Deus, vocês curaram enfermos e tal, mas eu quero ensinar algo mais profundo para vocês. E a profundidade aqui é o seguinte: vi Satanás, né, caindo como um raio. Então Satanás está furioso com o que vocês fizeram. Então lembre-se que existe uma luta espiritual enquanto vocês fazem, enquanto vocês estão realizando a obra, tem uma luta espiritual, né? Mas tem mais um ensino que eu quero compartilhar com vocês, é que o nome de vocês está escrito. Isso aqui passa, mas o que vocês estão fazendo aqui é para a eternidade. Então, algo eterno. Jesus estava explicando que o mais importante é o eterno, aquilo que fica para a eternidade, né? E é legal você comentar um pouco desse balanço de palavra e poder, esse algo a mais que Deus sempre tem. Porque eu acho que nesses anos, né, 20 anos como pastor, 20 anos. 7 anos como diretor de seminário, eu acho que você já ouviu algumas perguntas interessantes, e uma que eu sempre ouço, e que algumas pessoas usam como um argumento falho, mas tentam usar como argumento, é que mas eu já recebi o Espírito Santo. A Bíblia fala que sobre mim já está o Espírito, eu já sou salvo. Então por que eu preciso me aprofundar mais se é o Espírito Santo que vai me revelar? Se é o Espírito Santo que vai me mostrar? Eu sei que a pergunta está errada. Uhum, né? sim. Eu sei, mas com certeza você já ouviu essa pergunta antes. Alguma pessoa tentando argumentar, porque isso é sempre alguém tentando argumentar porque não é a Bíblia. Né? Exato. Mas a gente está numa geração onde todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo tem. E quem não tem está começando a ter cada vez mais acesso. Então, até quem não tem a Bíblia traduzida para aquele idioma, a gente tem milhares de instituições no mundo traduzindo a Bíblia para dialetos, via oral. Tem diversas formas de ter acesso à Bíblia. Mas é uma geração que está tendo menos acesso físico à Bíblia, no sentido de ler. Está tendo menos leitura. Só que daí eles falam, não, mas eu tenho experiências, eu tenho poder. Mas não é só isso.
Não, não é só isso. E, como eu disse, eu acho que talvez o desequilíbrio está aí. São frases como essa que levam ao desequilíbrio, né? São conceitos assim. Porque se você entender que já tem o Espírito Santo, e de fato tem, quando entregamos a nossa vida, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, então recebemos o Espírito Santo. E agora, isso chama basicamente comodismo e desculpa para a nossa preguiça espiritual, né? A preguiça espiritual é um mal que assola a comunidade cristã, porque nesse tempo onde temos tantas coisas para fazer, para realizar e buscamos crescer profissionalmente, alguns buscando relacionamento, às vezes relacionamento né, com buscando uma esposa, um esposo, às vezes até amizade mesmo, mas é uma luta exacerbada por coisas, por pessoas, e esquecemos do essencial, que é justamente buscar a Deus, buscar a conhecer a Deus através da sua palavra. E esse ponto de equilíbrio que realmente que falta é buscar a Deus e buscar as Sagradas Escrituras. E a Bíblia, né, acho que nunca na história tivemos tanto acesso à palavra de Deus. E, claro, eu não sou tão tradicional ao ponto de achar que a pessoa não possa, né, ler a Bíblia. Eu, particularmente, uso muito, né, o iPad para pregar, celular, tá ali, porque a Bíblia está ali, ela não vai mudar. A Bíblia não muda, sendo ela de papel ou digital. A questão é, se eu não tomar cuidado, eu vou abrir o meu celular e hoje eu tenho tantas ferramentas para tantas outras coisas. Exatamente, a última coisa que eu vou fazer é justamente abrir o aplicativo da Bíblia. Porque vou lá, entrou, até abriu o aplicativo, apareceu lá uma notificação do Instagram, você vai abrir e se perde. Então acontece muito isso. Olha, em 2004 eu fui trabalhar, eu estudava no seminário, e quando eu vim para Campinas, eu vou tentar pegar essa história e tentar já entrar em uma outra história sobre a minha trajetória no seminário, se possível. E em 2004 eu estava trabalhando numa firma de porteiro, que o meu alvo era precisar trabalhar e pagar o seminário. Eu vim para morar e estudar, então eu precisava me manter aqui. E foi uma época, primeiro foi uma provisão de Deus eu trabalhar naquele lugar. Eu trabalhava numa guarita que era 2x2, a guarita, o tamanho dela, 2x2. E eu ficava ali o dia inteiro naquela guarita, só abrindo o portão para o caminhão sair, caminhão voltar. Mas isso saía um fluxo de manhã, outra noite, à tarde, e durante o dia eu ficava ali tranquilo. Eu fazia o que durante o dia 2004? Lendo. Foi a época que eu mais li na minha vida. Mas por quê? Eu não tinha um smartphone na mão. Eu não tinha um iPad, não tinha um notebook. Os trabalhos do seminário em 2004, naquele ano, eu entreguei todos com antecedência. Porque meu trabalho era ficar ali, não tinha o que fazer, então eu pegava livros, eu lia 2 livros por semana. Lia 2 livros por semana, lia bastante a Bíblia, fazia os trabalhos do seminário, eu não tinha outra coisa para fazer naquele período. Então me dediquei muito a estudar, a me aperfeiçoar naquele ano de 2004. E aí hoje eu olho para trás e vejo que experiência, como foi maravilhoso para mim naquele tempo. Tem coisas que eu li lá em 2004 que eu não esqueço hoje, né, que eu trago a minha lembrança hoje, que serviu para a minha caminhada hoje, em alguma reunião que eu tive com liderança, né, em outras áreas, eu lembro de material que eu li naquela ocasião. E essa época dos 20 anos é uma época muito preciosa, porque você tem mais tempo. Você não tem esse tempo mais hoje. Não tem. Nem se você quiser. Você é diretor, você é pastor, você tem filho, você tem neto, você tem esposa, e tudo isso consome o teu tempo. Na época, você tinha uma guarita para cuidar, pois e é. seminário à noite. Exato. Nunca mais isso volta. O pastor Rafael lembra muito isso para mim. Toda hora, quando ele olha para mim na minha juventude, hoje, ele fala: meu filho, leia mais, estude mais, porque esse tempo que você tem hoje nunca mais vai voltar.
Esse tempo que você tem hoje de não ter filho para cuidar ainda, por mais que ele queira que eu abrevie esse tempo de não ter filho, né? Mas esse tempo que eu tenho de não ter filho para cuidar, de não ser, de não ter mais responsabilidades pastorais ainda. Por mais que eu tenha bastante, Sim, grande, né? Todos os sim. pastores aqui têm bastante coisa para fazer, mas ainda não é, eu não tenho as responsabilidades do pastor Rafael. Uhum. Né? Eu cuido de menos coisas. Então ele vira para mim e fala: meu filho, enquanto você pode, leia e estude mais, porque esse tempo não volta mais. Não volta, não volta. Então, eu mesmo, quando olho para trás, falo, poxa, que tempo maravilhoso, que tempo precioso. E não temos, porque hoje, depois que você tem um smartphone na mão, isso aqui é uma bênção, mas ao mesmo tempo atrapalha muito. Porque eu estou aqui, né, nesse podcast com você, só que nesse período tem um monte de mensagem que está chegando aqui. Então, após, eu vou ter que responder um monte de mensagem que chega e, né, nas frentes que estamos. Então, temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu para poder ler a Bíblia, para poder estudar. E aí é o que está. Se você não ter disciplina, se você não cuidar, não haverá esse tempo. Você vai perceber que eu não consegui ler a Bíblia hoje porque eu tive tanta coisa para fazer hoje. Amanhã você também vai ter um monte de coisa. E no dia que não tiver nada, você fala assim, eu preciso descansar hoje, não fazer nada. Aí você vai querer descansar, e no descansar você não vai ler a Bíblia. Porque se hoje é só o dia de descanso, se é que ainda é possível ter esse dia só para descanso. Mas é um problema. Muito no papel. O de descanso muito no papel. Muito no papel. Exatamente. Então, cara, é muito importante hoje você ter um horário específico, estabelecer o seu tempo de devocional, tá? E não negociar isso. Porque se você negociar hoje, amanhã vai estar sempre priorizando as outras coisas e não o que é essencial, o importante, que é exatamente a leitura da palavra, o estudo bíblico. E hoje não só, eu disse que temos a Bíblia hoje digital, online, offline, e diversas formas, mas também nós temos muitos materiais bons para leitura. Tem muita coisa boa hoje. Nunca se teve tanto material em português de tanta qualidade. De tanta qualidade. Thomas Muito. Nelson, Vida Nova, Nova Vida, Muito. Agnus, todas essas Editoras aí. grandes, com materiais super recentes, lançamentos constantes, coisas de altíssima qualidade. Verdade. E hoje tem tanto esse material digital como no físico, e precisamos adquirir e realmente estudar, aprender. Eu falei que eu quero aproveitar dentro disso e compartilhar algumas experiências, né? Eu vim para Campinas em 2002, tem uma trajetória aqui nessa cidade. Eu saí de uma cidade de 35 mil habitantes, uma cidade pequena lá na Bahia. O pastor da minha igreja ele estudou aqui em Campinas, se formou e foi para Mossoró. De Mossoró, ficou 3 anos, implantou uma igreja e assumiu a nossa igreja lá na Bahia. E depois de 9 anos que ele estava na igreja, que eu aceitei a Jesus, me converti, e ouvindo ele falar sobre seminário, experiências, e Deus começou a queimar no meu coração. Um dia eu estava Você tinha quantos anos quando você aceitou Jesus e veio para cá? 19 anos quando eu aceitei Jesus, e quando eu vim para cá eu ia completar 22 anos. Foi bem rápido. Foi muito rápido. E o que é interessante, eu estava num retiro espiritual, que vocês aqui conhecem como face a face. Eu conheço como encontro com Deus, então a nomenclatura não muda, mas a estrutura... A nomenclatura muda, mas a estrutura é muito parecida. E eu estava nesse encontro com Deus na cidade de Alagoas, na cidade de Maceió, Alagoas. Inclusive, eu estou indo para lá na semana que vem. E eu fui justamente com o meu pastor, mais 2 obreiros, uma irmã e um irmão. Nós fomos de carro, porque o pastor ia ministrar no encontro com Deus, ele disse que era bom eu passar. E eu fui passar pelo encontro com Deus lá. E lá, em determinado momento, eu sozinho, Deus falou comigo, que estava me chamando para o ministério pastoral. Chamo para ser pastor de ovelhas. Eu ouvi isso assim como você está me ouvindo agora. De maneira audível, eu tive essa experiência com Deus, meu coração começou a queimar, e eu fui conversar com aquele amigo que estava lá junto, aquele obreiro, Robson, e ele disse, cara, eu estou indo para o seminário. Eu falei, mas o que é seminário?
Ele disse, é onde aqueles que têm um chamado, uma vocação, eles vão para lá, estudam, se preparam. Eu falei, aonde que é? Em Campinas, São Paulo. Campinas, cara, é longe, eu disse, é lá em São Paulo. Eu falei, tá bom, eu vou. Ele falou, você vai nada? Eu falei, vou. E aí começamos, isso era o mês de novembro, e começamos então a conversar. Dia 18 de fevereiro eu estava embarcando na cidade de Campinas. Mas detalhe, entre novembro e dezembro eu tinha ouvido as reportagens, mataram o prefeito de Campinas. E aí eu fiquei apavorado. Meu pai ouviu aquilo e disse, se matar o prefeito, imagina você. O que você vai fazer nessa cidade? Cidade grande dessa? E aí meu pai ficou apavorado, dizendo que iam me matar aqui, porque mataram o prefeito da cidade. Passou, daqui a pouco eu estava vendo outra reportagem. Campinas, a cidade com o maior índice de sequestro relâmpago do Brasil. Falei, meu Deus, essa meu pai não viu. Falei, graças a Deus que ele não viu. E eu fiquei preocupado com isso. Morava em cidade pacata, muito simples, e agora eu vim para uma cidade tão perigosa como estava Campinas em 2002. Mas graças a Deus, na verdade, final de 2001 para 2002. Cheguei dia 18 de fevereiro de 2002, comecei a estudar e trabalhei, ralei muito. Inclusive, em 2003, eu trabalhei no seminário de serviços gerais. Então, as gramas, quem chega lá no seminário hoje, vê aquele campão bonito, aquela área ali, eu cortava aquelas gramas, rastelava, pintava o internato, fiz tudo isso para poder, na época, ganhava café da manhã, o almoço e os estudos. E a moradia, óbvio. E a janta não tinha. A janta era oferta que eu ia na igreja, o irmão me dava R$ 5, outro me dava 10, assim, sem saber de nada. Eu só orava e Deus mandava. E eu consegui, em 2003, pagar todo o seminário e ficar. Só que mudou o diretor acadêmico, de 2003 para 2004. E aí o diretor acadêmico, quando mudou, ele mudou toda a estrutura. Disse que agora não tem mais bolsista. E aí me tirou como bolsista, só que eu estava de férias na Bahia, aproveitei as férias e corri para a Bahia. E lá só recebi a ligação dizendo, ó, Georgiano, você não tem como pagar o seminário, você está devendo 3 meses aqui, que ficou para trás, e eu aconselho que você fique aí 1 ano, levante mantenedores e venha no outro ano. E já era início de 2004, eu disse, não, eu preciso voltar e tal. Eu sei que, quero resumir bem aqui a história, né, e eu eu estava orando num retiro de jovens em fevereiro, a aula ia começar, e eu sei que Deus usou uma pessoa para falar comigo, que as portas estavam abertas. Ali já foi a segunda experiência que eu tive após essa, sobre Deus falar comigo, e aí sobre retornar ao seminário. Eu algumas vezes tentei parar. E aí eu vim para o seminário, cheguei aqui num dia 29 de fevereiro de 9 de fevereiro, ano bissexto, de 2004. Fui lá na sala do diretor e disse para ele, olha, eu vim, Deus vai me sustentar, Deus falou comigo lá. Ele falou, eu acredito que Deus fala assim, mas como é que você vai se manter, e como é que ele vai fazer? E tal. Eu falei, não sei, Deus vai fazer. Isso era sábado, quando foi na segunda-feira, então fui chamado para fazer uma entrevista e já comecei a trabalhar, que foi na portaria, que eu li bastante naquela ocasião, e uma forma de Deus me sustentar. Aquele diretor ficou só 1 ano na gestão do seminário, teve que mudar para outra área, não pôde continuar ali, e aí foi passando 2005, então eu assumi a igreja ainda como seminarista, dando suporte à Igreja Batista Deus Provedor, ali, e a mesma igreja que eu estou lá há 20 anos, pastoreando, hoje como pastor sênior da igreja, e muito raro. Com década. Sim, foi a minha... Eu aqui com 30 anos, você com 20, é uma coisa que tem que estar cada vez mais rara, né? É um pastor que tem longevidade ministerial no mesmo lugar. Porque hoje em dia, o cara começa a ter um pouco de problema, sai, ou divide, ou racha, abre um salão, abre um negócio, pensa que está certo. Isso. Mas, na verdade, Deus quer que o trabalho multiplique de forma saudável e longevidade é boa. E com certeza, para o rebanho, para a igreja em si, para o pastor, para a família do pastor, longevidade é maravilhoso isso. Então eu estou lá já há 20 anos, muitas experiências tive com Deus nesse período na igreja, e como eu disse, sempre ali ainda ligado ao seminário, né? Junto ao seminário, passei a lecionar ali com o tempo. O diretor que assumiu na época me convidou para dar aulas, eu fiquei lecionando algumas matérias, fui tendo experiências como professor e depois na parte executiva ali do seminário, até que então surgiu a oportunidade de ser diretor acadêmico também, né? Então a casa que eu pintei para o diretor morar,
E a família, hoje é a casa que eu moro lá, né? Então, eu conto para o meu filho isso. Falei assim, olha, essa casa aqui eu pintei inteirinha. E interessante que a casa que eu pintei, o diretor que assumiu foi o diretor que mandou embora, que não me deixou continuar como bolsista. E hoje aprove o Senhor está morando aqui nessa casa, né? E me alegro muito com isso, né? Não sei por quanto tempo ficaria ali no seminário, né? Mas quando estiver ali, claro, darei o meu melhor, farei o melhor, porque o meu desejo calha muito com aquilo que o seminário quer, que é justamente formar pastores, líderes, trabalhar na vocação daqueles que foram chamados por Deus. Ontem mesmo eu estava com seminaristas até meia-noite. Acabou a aula, me procuraram para conversar e começamos a conversar e eu começo a contar experiências, histórias e ali vai até altas horas conversando e ensinando, instruindo eles, porque a Bíblia diz que o sábio aprende com os erros do tolo. E eu disse para os alunos, tem muitas coisas que eu errei, que vocês não precisam errar. Se vocês forem sábios, vão aprender com os meus erros, né? Então eu ensino muito isso para os seminaristas. Isso é muito bom, poder compartilhar nossas experiências com outras pessoas. E quando você olha para a sua vida antes e depois do seminário, porque uma coisa que eu ouvi muito é que o seminário, ele apaga o fogo. Né? Quando o cara vai pro seminário, ele volta frio. Mas isso não aconteceu comigo. Uhum. Não aconteceu com você também. Sim. O que você fala para esse tipo de argumento? Sabe? Porque eu ouço muito isso. Pessoas que têm até medo, não querem ir pro seminário, não querem estudar a Bíblia, porque apaga o fogo. Opa, então quer dizer que é fogo estranho, porque a Bíblia, ela aviva, a Bíblia traz poder, a Bíblia traz paixão. O que você diz para esse argumento? Pois é. Eu sempre... Você já ouviu isso antes? Muito, muito. Na verdade é o seguinte, quando eu vim para Campinas, foi uma leva de seminaristas. Nós morávamos 16 homens no internato, eu tinha acabado de formar alguns, tinham saído, 16 homens moravam no internato, mais 8 mulheres que moravam no internato feminino e os alunos externos, né? Então juntar todo mundo ali, umas 3 classes grandes e naquela ocasião o seminário estava passando por um processo de reestruturação. Essas é que acontece, talvez isso aconteça em alguns seminários, tá? Eu não estou descartando que isso exista, porque pode acontecer. No seminário, quando eu cheguei, tinha alguns alunos ali que se perderam na trajetória. Talvez por falta de orientação, que aí é que está. É sobre orientação. Não tinha um podcast como esse para ouvir antes de ir para o seminário, por exemplo. Não tinha uma estrutura dessa para... Poxa, que legal, eu peguei aquilo lá que o diretor acadêmico estava falando ali no podcast. Não tinha essas informações. Não tinha, talvez o pastor falhou no processo. Porque o pastor deve sentar com esse aluno e conversar e falar o que é seminário. Porque não adianta o camarada ir para o seminário e ele querer investir, não, agora eu estou no seminário, eu vou estudar, vou fazer todos os meus trabalhos, vou fazer as provas, vou ler todos os livros e tal, e vou focar nisso, eu não vou faltar uma aula, vou priorizar o seminário e tal. Ok, tudo isso ele deve fazer de verdade, mas desde quando não comprometa a atividade dele, o envolvimento dele com a igreja. A igreja. O que vai fazer com que você continue na mesma pegada, porque o que te levou aí para um seminário foi aquilo que você recebeu na comunidade, nas informações, nas instruções, nas palavras que você recebeu, foi despertando a sua vocação. E ao despertar isso, você foi orar a Deus, Deus confirmou no teu coração, acendeu essa chama de você ir para o seminário. Então eu não posso esquecer qual foi o processo, né? O que me levou aí para o seminário. Então aí é onde eu preciso me manter envolvido com a igreja, manter a minha vida no meu a sós com Deus, né, na minha particularidade com Deus ali, poder continuar orando, continuar buscando a Deus, mas na igreja onde eu sento com o irmão que está com um problema,
E aí eu oro junto com ele, aonde eu choro junto com aquele irmão que está com problema, que vem, compartilha, chora comigo. É onde, lá na comunidade, onde alguém me agradece por, de repente, orar por ela e aquilo faz bem para você. É onde você, muitas vezes, vai ser exortado lá, ouve uma palavra. É a igreja que vai trazer essa vida que é necessária para o cristão. Então, o seminarista que entende, agora eu vou focar no seminário, nos estudos e tal, e ele esquece da comunidade cristã, ele vai se perder, né? Isso é fato, vai se perder. Esperamos em Deus que um dia, quem sabe ele possa retornar, né? Possa ver aonde ele caiu, que para mim isso é uma queda espiritual, né? Não que o camarada foi para o mundo, tá? Mas na intimidade, na comunhão com Deus, na paixão. Porque no final das contas, ele vai se formar, o seminário passa. Acabou o seminário, e agora? A igreja permanece. Só que ele não tem mais vida, ele ficou deslocado da igreja, ele se afastou da igreja. A igreja vira uma estranha para ele. Fica estranha, e isso é que não pode acontecer. Aí ele começa, todo seminarista faz isso no começo, né? Porque o pastor tem que ser mais teológico nas pregações. Não, cara, é um culto, não é uma aula. Né? Ali é para fortalecer a comunidade, é para fortalecer a fé, não é para explicar o grego, do hebraico, do aramaico, da flexão, porque eu vejo muito isso. Eles não entendem a diferença. Né? Você sabe muito de grego, sabe muito de hebraico, você já se aprofundou muito nisso, não quer dizer que você vai falar isso no púlpito do domingo, porque não é isso que as ovelhas precisam ouvir, elas precisam ouvir a palavra sendo explicada de forma didática, de forma simples, de forma direta e de forma espiritual, não de forma acadêmica, não. Se perde muito nisso, né? Se perde. Eu lembro, eu mesmo tive uma experiência negativa nesse aspecto, quando eu assumi a igreja, eu saí do seminário, igreja, e comecei a pregar muito ali, e tinha uma senhorinha que um dia ela me chamou, pastor, eu comprei um dicionário. Tinha uma palavra que o pastor fala muito quando está pregando, às vezes o pastor citou isso, e aí eu procurei no dicionário, não achei. Aí me falaram que deve ser no dicionário bíblico. E eu queria saber que dicionário bíblico eu devo comprar para entender aquela palavra que o pastor fala e outras mais. Aí eu falei, não, irmã, isso não é dicionário bíblico e tal. Eu expliquei. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito triste. Aquilo me trouxe uma reflexão tamanha. Eu estava no início do ministério, no início mesmo, uma reflexão. Falei, o que eu estou fazendo, gente? Que vale eu ir lá e gastar, né, a minha teologia, fazer menção ao grego, ao hebraico, e sendo que quem está me ouvindo não está entendendo, compreendendo o que eu estou falando. Qual é a importância disso? O que vale? Eu estou ali para pregar, para instruir essas pessoas. Hoje eu sou professor de homilética, a matéria é que eu sou apaixonado. E eu conto essa experiência nas minhas aulas de homilética. Você, pregador, as pessoas precisam ouvir você. E quando sair dali, ela precisa entender o seguinte, o que eu vou fazer depois daqui? O que eu preciso deixar de fazer ou o que eu tenho que fazer? Agora, se ela saiu daqui entendendo que no hebraico diz isso, no grego diz aquilo, que a geografia tal, que essa é aquela, a distância de uma cidade para a outra, né, o nome do fulano não significa isso, significa aquilo. Todas essas explicações, ela vai para casa com todas as informações e para a vida dela, onde ela aplica isso. Então, se ela não tiver um norte, não valeu a pena a sua pregação. Não valeu a pena. Então, você precisa ser prático, precisa realmente trazer a palavra de Deus de uma maneira prática, aplicável, e aonde muitas pessoas se perdem. Eu lembro muito bem, um seminarista amigo nosso, um cara muito inteligente, escreveu um livro após sair o seminário, depois que ele saiu do seminário, e na época ele foi pregar, né, nos nossos cultos seminaristas, e quando ele foi pregar, ele levou 4 páginas assim, uma em cima da outra, e aí ele começou a pregar. Meu Deus, mas ele falava muito bonito, sabe, as palavras bem colocadas e muitas referências de teólogos, de sociólogos, trouxe muito questão sociológica, filosófica, e foi, que coisa, né, linda aparentemente. Só que no final das contas ele pregou sobre o quê? Ninguém sabia do que ele tinha pregado. Sobre o quê? Não sabe, ele fez uma salada de frutas ali.
muito bonito. Quem olha fala, o cara é top, o cara fala muito bem, mas ele não falou, né? Não deu uma direção, não norteou aqueles que ali estavam ouvindo. Então, essa é a questão, muitas vezes se perde nisso, porque você, no seminário, está lidando com muito conteúdo, muita coisa. Eu digo que no seminário você vai pegando um monte de livro e vai jogando na cabeça da pessoa. É uma biblioteca desorganizada. Ao passar dos semestres, aí começa organizando as coisas na sua cabeça, tá ok, né? Tudo organizadinho aqui. Mas se você não tomar cuidado, você vai pegar aquilo e vai querer jogar goela abaixo das pessoas que não tiveram o mesmo tempo que você teve ali de reflexão. Mas não dá nem para culpar o seminarista, porque ele fica empolgado. Fica empolgado. Né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa faculdade, não foi nem de teologia, foi de marketing, mas a primeira vez que eu entrei numa faculdade, eu fiquei muito empolgado, porque era muita informação legal, era tudo muito interessante. Aí eu descobri isso, que faculdade, o mundo acadêmico, ele é um monte de livro jogado, que uma hora faz sentido e nem tudo é para ser usado de uma vez. Isso. Ele serve como estofo, ele serve como enchimento para te dar autoridade, para te dar argumento. Então, quando você vai pregar de Paulo, você sabe exatamente o que Paulo fez, para onde ele passou, quem ele era, quem ele passou a ser, de onde ele veio, para onde ele foi, mas você não vai falar tudo isso na pregação. Por mais que você, pastor Jorginho, você estudou muito sobre isso, mas você não vai falar tudo isso em modo de pregação. Você vai se limitar ao texto, ao que o texto diz, ao que o texto expõe e ao que isso aplica na vida da pessoa. Exato. Só que daí o seminarista que não tem essa experiência, não tem essa maturidade ainda, vai falar, cara, eu preciso expor o argumento de 35 teólogos que discutem sobre a filosofia da cosmovisão paulina. Pronto, já perdeu a igreja inteira. Exatamente, já perde logo de cara, no início ali. E cara, quando eu fiz a faculdade de pedagogia, e isso me despertou bastante. Eu fiquei 4 anos indo de segunda a sexta, com a minha esposa, fizemos juntos a pedagogia. E primeiro foi tenso para mim, porque não era uma área que eu me apaixonei. Teologia eu estava apaixonado, então eu fazia tudo muito apaixonado. Mas minha esposa, sim, minha esposa ia para a faculdade apaixonada. E eu, na verdade, apaixonado por ela, então eu fiz a pedagogia. Havia paixão, exatamente. Então, assim, me incentivava era ver a paixão dela pela pedagogia, né? Então eu queria estar junto e eu concluí, fui até o final, porque tenho isso na minha cabeça, eu gosto de ir até o final ali, mesmo não gostando tanto, mas aprendi bastante. Claro, eu não entendo, a gente nunca compreende os planos de Deus. Passou-se um tempo, né? Depois me formei em 2015 na pedagogia, 2019 veio a oportunidade de eu ser diretor acadêmico no seminário. Não estudei pedagogia para isso, por incrível que pareça. Não estudei para ter uma formação a mais, mas surgiu a oportunidade depois de ser diretor acadêmico no seminário. Mas enquanto lá na pedagogia, você começa a ser crítico em outras áreas, entendeu? Você vê alguém dando aula, então a didática da pessoa não é legal, ela, né, precisa melhorar, então você começa a ser crítico. Isso, qualquer ensino, qualquer área, né? Então o cara que estuda jornalismo, né, como tua esposa, então vê alguém, pô, tem uma base, então ele tem um senso crítico quanto a isso. E o seminarista, eu sempre falo, gente, entrou aqui e foi mordido pelo bichinho da crítica. É esse bichinho que contamina e a partir daí toda a pregação, tudo que você ouve. E olha o meu caso, eu sou professor de homilética. E aí eu dou aula de homilética, falando de pregação. Eu chego na minha igreja, deve ter pelo menos uns 7 alunos lá de homilética que estudam no seminário, que alguns congregam lá comigo, e esses camaradas estão me vindo pregar todo domingo. Então, ali, então é um desafio. Eu vejo alguns lá anotando e tal. Então, olha lá, ele não faltou lá a proposição dele, ele não citou direito a proposição, a introdução dele faltou isso, aquilo outro. Então, eu sei que eles estão me criticando ali automaticamente. Pois é, e o pastor local, ele tem que tirar água da rocha semanalmente. Tem que ser uma água diferente. Água diferente, é verdade. Por a mesma água, a ovelha reclama. Exato. Tá carregando esse texto de novo, mesma coisa, o pastor fala mesmo, então você tem que estar o tempo todo se desdobrando ali, né? E eu penso assim, a questão da pregação em si, nós estamos entrando num assunto que eu gosto muito de falar, sobre a pregação, né?
quando o pastor ele vai preparar o seu sermão, eu uso o exemplo que você vai levar para uma reunião um bolo de cenoura com chocolate. Eu entendo nada de cozinha, tudo bem. Mas o que eu preciso? Basicamente, eu sei que eu preciso de cenoura, chocolate, talvez um leite condensado ali, farinha de trigo, um óleo, não sei, estou chutando aqui, para fazer um bolo de chocolate. Mas ninguém vai no supermercado para comprar 2 cenouras, 2 xícaras de farinha de trigo, não vai comprar exatamente o que precisa. Você vai no supermercado fazer as compras para sua casa. Então, quando você vai fazer o bolo, você abre a sua despensa, lá vai ter farinha de trigo, vai ter farinha de mandioca, vai ter leite condensado, chocolate, vai ter várias coisas ali, granulado. Só que você não vai jogar tudo numa vasilha, tudo que você tem, misturar e fazer o bolo. Porque se você dá para o pessoal comer, eles vão comer e vai assim, mas esse bolo é de quê? Não, é de chocolate com cenoura. Você, na sua cabeça, pensou que é chocolate com cenoura. Só que você pegou tudo que tinha na despensa. E nós somos dispenseiros. Somos dispenseiros. Então, só que como dispenseiro, eu não posso pegar tudo que eu tenho e jogar a goela abaixo para fazer com que as pessoas, elas não vão entender. É de laranja porque tem gosto de laranja, mas tem de cenoura, tem de chocolate, tem leite condensado, tem chocolate granulado no meio, tem até farinha de mandioca. Virou uma bagunça. Então, isso vai dar má digestão. As pessoas vão se sentir mal, de repente comer um bolo como esse, que vai dar sai um bolo ali. Mas a explicação óbvia é o seguinte: pegue, quando você for preparar um sermão, pregue aquilo que é necessário. Se é o chocolate, as pessoas vão comer e falar, eu sei o que estou comendo. Volto para casa, você comeu o que hoje lá? Eu comi um bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate. A dispensa Ok. tem que estar cheia. Tem que estar cheia. Mas o que você vai servir é diferente. Exato. A dispensa tem que estar cheia. Agora, o que eu estou servindo é específico O ali. Abel, quando ele foi ensinar a gente a montar o esboço, o esqueleto da mensagem, né? Antes do esboço vem o esqueleto. E aí alguns colegas que estavam aprendendo ali junto comigo, eles queriam pregar o esboço, eles queriam pregar o esqueleto. Aí o pastor Paulo falou, não, o esqueleto é feio. O que acontece na cozinha é feio. Tem coisa que sai do prato, tem ingrediente que você vai jogar fora, tem caixa que não é bonita. O que acontece na cozinha é o processo. Agora, você tem que apresentar para quem vai comer o prato feito, o prato, a mesa posta, não o que está dentro da cozinha. A cozinha é uma bagunça, é referência que você pega, é coisa que você anota, é seta, tudo, você muda de ideia no meio do caminho, muda de inspiração, mas não é isso que você vai apresentar. O que você vai apresentar é o prato feito, é o bolo de cenoura com chocolate, não nada a ver com a bagunça da despensa. Verdade, é isso aí. Basicamente é isso mesmo. Então, assim, aí falando um pouco, né, sobre seminário, nessa minha trajetória aí de 7 anos, hoje eu estou vendo, tem um aluno nosso aqui que se formou, depois que eu assumi, congregou um tempo, veio da Bahia para cá, estudou, se formou, congregou um tempo conosco, hoje ele foi para Altamira, ser pastor auxiliar lá em Altamira, um casal, está fazendo um trabalho maravilhoso lá com os jovens. E como isso nos alegra, alguém que veio para cá, sem uma base, e tem uma base teológica que está servindo a Deus hoje lá na cidade, lá num outro estado, uma cidade tão longe daqui, em Altamira. Eu estou indo agora dia 2, dia 2 é um sábado, eu vou dia 31 na verdade, e dia 1º é sábado, é isso mesmo. Eu vou realizar uma formatura lá em Manaus, de uma extensão que nós temos do nosso seminário aqui de Campinas, temos extensão lá em Manaus. Então temos lá, se eu não me engano, acho que é 13, me fugiu a memória agora quantos alunos estão formando lá, que passaram, fizeram o nosso seminário, e estou indo lá para realizar essa formatura e pregar na formatura lá. E alunos que estão servindo lá em diversas igrejas ali no estado de Manaus. Então isso é maravilhoso. Vou para semana que vem lá para Maceió, bater um evento de jovens, e lá nós teremos uma oportunidade para estar falando sobre a educação teológica lá no evento, vai dar mais ou menos ali, eles esperam pelo menos 2.000 jovens. Então é uma experiência assim, lá em Maceió.
Maceió. Vai ser agora dia 24 e 25, 26. Agora de outubro, né? Então estaremos lá. Então, assim, temos visto, ainda no meio de tantas opções que existem hoje, muita gente ainda interessada em estudar. Isso me alegra bastante, porque, infelizmente não, vou usar essa expressão não, mas hoje tem tantas opções de faculdades e onde muitos vocacionados estão priorizando estudar tantas outras coisas. O coração queima pelo ministério. Mas só que as vozes que eles estão ouvindo mas você precisa ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro. Ser pastor não ganha dinheiro. Então você precisa fazer uma faculdade para ganhar dinheiro. É natural os pais falarem isso, as pessoas falarem isso. E tem muita gente com o coração ardendo, queimando, mas procurando outras áreas e não procurar se preparar teologicamente para poder servir a Deus com excelência. Mas graças a Deus que o Senhor ainda tem despertado e temos muitos vocacionados aí se preparando nos seminários. Hoje, os seminários, eu vou falar especificamente Batista Independente, nós temos 7 seminários Batista Independente espalhados pelo Brasil. E nós temos na Convenção Batista Independente algo chamado JET, que é Junta de Educação Teológica. Hoje eu sou o presidente da Junta de Educação Teológica. Nem coloquei isso na bio, mas que também acho que não era necessário. Sou presidente da Junta de Educação Teológica, onde nós temos 7 seminários, né? Cada um tem o seu diretor acadêmico. O Seminário de Campinas é o seminário matriz, né? o que começou, né? Os outros seminários. E a gente está se reunindo, agora mesmo em novembro, eu apresento para o Conselho Deliberativo da Convenção um relatório dos seminários. Então aí nós temos a noção de quantos alunos nós temos em cada seminário, e ano após ano, eu estou somente há 2 anos como presidente da Junta de Educação Teológica, e ano após ano a gente percebe que, graças a Deus, continua, né, os seminários com um número razoável de alunos. Poderíamos ter muito mais. Contrapartida, eu vejo que muitos seminários também fecharam, muitos seminários estão encontrando uma dificuldade imensa na educação teológica. Hoje não dá para ter professores em tempo integral, dedicando somente à educação teológica, porque os valores que se cobram para o aluno estudar teologia é muito abaixo. Né? O que se paga hoje, eu pagava há 20 anos atrás, pagava o preço que paga hoje, na verdade, até mais caro. Eu pagava mais caro do que pago hoje, 20 anos depois, né, no seminário. Então, devido a isso, as tantas possibilidades de os alunos estudar, dos vocacionados, né, estudar em outras instituições que não seja, em outros cursos, melhor dizendo, que não seja teológico. Né? E para quem está ouvindo a gente e gostaria de aprender mais, o que o STBI oferece, não só de formação acadêmica, mas também de cursos, de programações? Quem está nos ouvindo quer aprender mais de Deus, tanto os vocacionados para o ministério, quanto não. Aqueles que são professores de escola bíblica e gostariam de melhorar o seu ensino, aqueles que são líderes e gostariam de aprimorar o seu conhecimento, aqueles que são cristãos que gostam de estudar e querem aprimorar. O que o STBI Legal, oferece? Vamos lá. Nós temos o curso de teologia, chamado curso avançado em teologia, que ele é de segunda a quinta-feira, das 19h30 até às 22h30. Esse é o curso segunda a quinta, curso avançado em teologia. Nós temos também o curso avançado em teologia na modalidade semipresencial, que é aos sábados. São 2 sábados por mês, normalmente no primeiro sábado e no terceiro sábado, no período das 8h30 da manhã até às 17 horas. E é um dia inteiro de aula, com intervalos para um cafezinho, para o almoço, mas é o dia inteiro um professor ali ministrando aula, 2 sábados por mês. Um período de 3 anos e meio cada um, tanto o presencial como o semipresencial. Nós temos também o curso nosso avançado em teologia, na modalidade EAD, dentro de uma plataforma onde você recebe o link,
clica no nosso link, faz a inscrição, e você vai entrar com o seu login e senha. Lá temos as aulas gravadas, as aulas que nós temos no nosso curso presencial, são os mesmos professores lá dentro da plataforma, um curso muito bom, não é nada que é o nosso desafio, né? É levar a qualidade que temos para essa modalidade sem perdê-la, né? Sem perder a essência, sem perder a qualidade. Então nós nos esforçamos bastante e conseguimos manter ali a qualidade do ensino STBI dentro da plataforma, onde o aluno pode fazer na hora que ele quiser, dentro do tempo dele, né, com as videoaulas, ele faz o trabalho, faz o upload do trabalho na plataforma, ele tem a prova, ele faz a prova ali, recebe a resposta da prova tempo real. Então, consegue ter a sua formação teológica dentro da modalidade EAD. Nós temos um curso que eu acho muito interessante, que é chamado de CCM, Curso de Capacitação Ministerial. Esse curso acontece somente às segundas-feiras, das 19h30 até as 22h30. E qual a ideia desse curso? Não é um curso teológico, não é um curso, vou estudar teologia. Todavia, porém, são matérias teológicas com professores da área da teologia. Só que é mais objetivo. É um curso só de 12 matérias. Então, 12 meses. 12 meses. Vai um pouco mais de 12 meses, porque no mês de dezembro e janeiro não temos aula. Então, vai dar um total de 14 meses. Né? E esse aluno, bem rápido, com um custo, vou até falar o preço, R$100, está acontecendo agora de R$100 por mês, para o aluno estudar, e menos que uma pizza, exatamente. E você tem, e o que é legal, você pode entrar a qualquer momento nesse curso, você pode entrar sempre de 12, você precisa entrar, você pode e também entrar sempre no início de cada mês. Tá? Então, eu quero começar agora em novembro. Pode começar agora em novembro. Né? Então, teremos a matéria em novembro. Então, são matérias práticas. Tem a matéria, por exemplo, que eu citei aqui de homilética, hermenêutica, método de estudo bíblico, evangelismo, missões. São matérias, né, básicas ali, são 12 matérias no total. Esse é um curso muito bom, porque eu não sou pastor, não tenho um chamado pastoral, não quero ser missionário, mas eu quero aprender um pouco mais da palavra. O STBI tem alguma coisa para oferecer? Esse é um curso que temos para oferecer, né, chamado de CCM, Curso de Capacitação Ministerial, para aqueles que querem servir a igreja, para líderes de ministério. Então é um curso muito bom. Temos aula de música, por exemplo. Uma das matérias são 4 aulas de música, mas ensinando lá música, não ensinar você a tocar um instrumento, mas falando sobre música. Né? Uma das coisas que inserimos nesse curso, que é justamente a teologia e tecnologia. Né? Essa junção hoje, que é uma coisa que precisa caminhar junto. Olha o que nós estamos fazendo aqui, tem tudo a ver com essa matéria. Isso aqui é a tecnologia, estamos falando de teologia. Então, são ferramentas que devem ser usadas no ministério, devem ser usadas para o reino. E vocês aqui, entendendo bem isso, estão aplicando exatamente. Essa é a matéria que nós trabalhamos também nesse curso de capacitação ministerial. Mais algum curso, alguma oportunidade que o seminário tem? Sim, temos o pós-graduação. Está acontecendo agora uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Nós temos parceria com uma faculdade e o aluno estuda no nosso seminário. Ela está acontecendo agora, que é Psicologia e Aconselhamento, essa faculdade, muito boa. E teremos... Muito bom. Né? É maravilhosa, porque você, né, para quem é pastor, está sempre lidando com pessoas, aconselhando pessoas, então é muito importante. Vamos lançar agora no próximo ano uma pós-graduação em missões, reconhecida pelo MEC. Então, você que está ouvindo esse podcast, depois já pode entrar em contato comigo, com o seminário, para poder fazer a sua inscrição. Ainda não começamos a divulgação. Primeiro você pode entrar lá no site do STBI, stbi.com.br, stbi.com.br. Lá tem bastante informações, inclusive no site
também tem um telefone do nosso seminário. Né? Ali você pode pegar todas as informações. Então, a pós-graduação ela é reconhecida pelo MEC. Então, temos uma turma já em andamento e estamos sempre lançando. E o CCM, que é muito bom. O CCM, não. O CCM, o CCM não tem. Claro, precisa ter uma certa maturidade para sentar lá e ouvir um professor, né? Porque nós temos, podemos receber, por exemplo, um adolescente pode fazer. Mas não precisa de nenhum bacharel, não precisa de nada. É querer. Você fala o CCM. O CCM. Não, o CCM é para qualquer pessoa, qualquer crente. Ele tem que ser crente, só isso. Tem que ser crente, porque o CCM não tem prova, o CCM não tem trabalho, o CCM é para o professor passou, exatamente, capacitar. Aquela pessoa que, poxa, eu quero algo a mais. Você falou que não tem prova, não tem trabalho, você ganhou todo mundo. Pronto. Então, esse é um curso que precisa, você que quer estudar um pouco mais, procura o seminário o quanto antes. E já entra agora para experimentar, agora no mês de novembro. E o detalhe, se for 5 pessoas da mesma igreja, cai para R$ 80 por pessoa. 5 pessoas da mesma igreja. Muito mais barato. Muito mais barato que o McDonald's. Meu diretor, muito obrigado por estar aqui comigo. Um prazer. Se quiser falar alguma coisa aqui para o pessoal se despedir, fica à vontade. Sim. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das minhas experiências. A verdade, a minha ideia era justamente essa, falar de algo prático, falar das experiências que eu tive com Deus, né, na minha trajetória aí como seminarista, como pastor, e falei pouco, né, sobre a minha trajetória pastoral, pastorei há 20 anos a igreja. Vai ser uma alegria, né? Fazendo parte aí do Conselho de Pastores também desde o início e tem sido realmente maravilhoso servir a Deus na cidade de Campinas. Campinas vai viver nos próximos dias um avivamento que jamais viveu, que jamais experimentou, e eu tenho essa expectativa, oro todos os dias por isso e digo a Deus, Senhor, não me deixe fora deste avivamento, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo e vai realizar aqui na cidade de Campinas. Essa é a minha oração, com muita expectativa. E eu sei que essa igreja tem vivido isso, tem experimentado e tem sido esse instrumento de Deus aí para receber o nosso conselho de pastores aqui a cada 2 meses. Nós nos reunimos agora na segunda-feira, foi incrível, isso tem sido maravilhoso que Deus tem feito aqui na cidade de Campinas, essa unidade que está acontecendo aqui. Uma alegria, um prazer. Pastor Jorginho, muito obrigado por estar aqui com a gente. E você que nos acompanha até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nesse programa. Se você ainda não segue o nosso canal, siga aqui o IB Amoreiras para acompanhar todo o conteúdo exclusivo aqui do IBA Plus. Nós temos culto todo domingo, 10 e 18 horas, e toda terça-feira às 20 horas aqui na nossa sede. É um prazer ter você aqui em mais um episódio do nosso podcast. E até o próximo episódio.